Olá, bom dia, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alves, historiador, mestre em História. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Era Napoleônica ou Napoleão Bonaparte. Vamos então iniciar pelo consulado no ano de 1799 até o ano de 1804, isso mesmo. Ao assumir o poder por um golpe de Estado, Napoleão até então vai prometer aos franceses transformar a França na maior potência mundial. Só que para ele fazer isso, ele precisava reorganizar juridicamente, administrativamente e também economicamente a França, porque já estava com um problema. Com isso, ele vai implantar o Código Civil no ano de 1804, que defendia a liberdade individual, a igualdade de todos perante a lei, o respeito à propriedade privada, que antes não tinha, agora vai passar a ter, e o matrimônio civil, o que antes não tinha, só tinha o matrimônio religioso. Então, com isso, ele vai criar algumas situações, por exemplo, mesmo do Banco da França, no ano de 1800, para poder fortalecer a economia francesa que estava em declínio. Precisava também reorganizar o ensino com o objetivo de formar cidadão capazes de poder servir o Estado depois. Então ele vai também investir na educação para formar esse cidadão francês, para esse cidadão francês depois poder servir o Estado de certa forma. Também vai ajudar na expansão também da reforma agrária, melhorando, implantando e reorganizando a reforma agrária dentro da França. Então esse é o período do consulado. Já o período de império, da fase do império, vai ser de 1804 até o ano de 1814, aonde em 1802 Napoleão vai ser proclamado cônsul vitalício, né, dentro da França. Então agora ele vai ser consulado, né, saiu do consulado, agora império. Para ele ser imperador até então, no ano de 1804, ele precisava até então de uma votação. Então fizeram um plebiscito, e mais ou menos em torno de 60% da população vai confirmar e vai nomear esse título para ele como imperador da França. Com isso, no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão foi coroado imperador na Catedral Notre-Dame, isso mesmo. Só que quem tinha o hábito e o costume de fazer isso era uma autoridade religiosa. No caso, naquele período, era o Papa Pio VII, que foi até Paris para poder coroar o imperador, no caso Napoleão Bonaparte. Só que num gesto inesperado, inusitado, Napoleão vai retirar a coroa até então das mãos do Papa Pio VII e vai auto se coroar. Ele mesmo vai se coroar. Então, além dele se coroar, ele vai coroar também Josefina. Josefina é quem? É sua esposa. Então, Josefina vai ser coroada por Napoleão Bonaparte também agora, e ela sendo imperatriz e ele o imperador. Depois de já sendo imperador e ela imperatriz, ele precisa nomear alguns cargos dentro da França. Então ele vai nomear alguns familiares para altos cargos para poder administrar a França, né? Pessoas de confiança dele. Então ele precisava disso. Precisava também de criar alguns símbolos dentro da França para expandir o seu poder, como o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo foi inspirado em uma arquitetura romana e criado por Napoleão Bonaparte nesse período. Então ele precisava, depois disso, ter organizado na França, ele precisava expandir militarmente os soldados franceses, para poder dominar não somente a França, mas também parte da Europa. Então esse exército vai ser fortalecido com armas e soldados e treinamento, para poder dominar não só a França, mas também parte da Europa. Com isso, esse fortalecimento, ele precisava cada vez mais, porque ele queria concorrer com a Inglaterra, os ingleses. E lembrando que a Inglaterra nesse período estava na Revolução Industrial. Então ela era a grande poderosa, ela tinha um poder bélico grande demais da conta nesse período dentro da Inglaterra. Então ele vai tentar invadir até então a Inglaterra. Isso mesmo, só que a Inglaterra até então nesse período ela era bastante, tinha um poder bélico bastante superior do que da França. Então ela vai ser derrotada na Batalha de Trafalgar, onde mais ou menos vai ficar em torno de 8, 6 horas batalhando no mar naval, uma batalha naval,
E aí Napoleão Bonaparte com seus soldados também vai se sentir derrotado e vai recuar, né, para poder recuperar sua tropa. Só que após isso ele vai ter algumas batalhas de vitória, vai ser bastante sucessivas, né, e com isso ele volta de novo com o seu poder para poder prejudicar a Inglaterra que estava na Revolução Industrial. Prejudicar como? Economicamente. Já que eu não dou conta de enfrentar ela com soldados, então eu vou criar, então, em 1806, o bloqueio continental, onde eu posso enfraquecer economicamente a Inglaterra. Isso, proibindo os países da Europa, inclusive Portugal, a não comprar, não comercializar nada da Inglaterra. Só que isso vai ter um grande desgaste. Algumas pessoas, inclusive Portugal mesmo, o rei sai de lá, vem para sua colônia, que é o Brasil, fugindo disso, escoltado pela Inglaterra e ficando aqui. Então, assim, alguns países não vai querer obedecer o bloqueio continental que Napoleão Bonaparte vai criar e criou. Com isso, esse bloqueio continental vai ser ineficaz. O czar Alexandre I mesmo da Rússia vai furar esse bloqueio, aonde vai tentar não comercializar, não comprar produtos da Inglaterra. Mas aí Napoleão Bonaparte, após perceber isso, que ele estava tentando furar esse bloqueio, no ano de 1812, mais ou menos em torno de 600 mil soldados e mais ou menos em torno de 180 mil cavalos, Napoleão reúne essa tropa para ir até a Rússia para poder expandir a sua força dentro da Rússia. Só que essa campanha vai ser fracassada, pois quando chega na Rússia, Napoleão vai enfrentar um rigoroso inverno, os soldados já estavam cansados, famintos e bastante desgaste que até então eles enfrentaram no percurso. Mais ou menos, gente, em torno de 600 mil homens, só volta 40 mil homens de volta para a França. Então foi um desgaste enorme. Então foi uma campanha desastrosa para Napoleão Bonaparte. Napoleão então vai ser derrubado do poder e enviado até então, quando ele volta para a França, para a ilha de Elba, lá no mar Mediterrâneo. Isso mesmo, Napoleão então foi derrubado, né, com esse desgaste total. Quando ele volta para a França, então ele vai para a ilha de Elba. E quem vai ficar no trono até então é Luís XVIII, irmão de Luís XVII, aquela da dinastia dos Bourbons, lembra? Lá que a gente falou da aula passada. Então, com isso, com a insatisfação popular que Napoleão estava vindo, a partir de 1815, Napoleão então vai fugir desse exílio, né? E vai regressar novamente para a França. Chegando na França, ele vai ser aclamado pela população e pelas tropas e vai retornar ao poder. Só que vai acontecer? Em 1815, o imperador até então foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, após permanecer 100 dias no governo. Então ele vai voltar, vai regressar, vai tomar o poder, vai ficar somente 100 dias lá na França como poderoso. Bonaparte então faz plano para fugir para a América, só que vai encontrar uma costa, né, ali pelo mar, fortemente vigiada pelos seus inimigos, não vai conseguir. Então ele vai ser capturado pelos ingleses e vai ser encaminhado pela ilha de Santa Helena, e isso lá no Oceano Atlântico, sob uma vigilância até então da Inglaterra. Então ele vai ser encaminhado para lá, e lá ele vai permanecer até a sua morte no ano de 1821, aonde ele vai ser enterrado na ilha de Santa Helena. Então, assim, gente, Napoleão Bonaparte foi audacioso, foi bastante estrategista, conseguiu vários méritos, mas quando foi enfrentar até então a Inglaterra com o seu poder bélico, com a sua revolução que estava acontecendo, que era a Revolução Industrial, ele vai ter um grande problema, porque não vai dar conta de enfrentar. Não enfrentando até então, não dando conta de enfrentar até então a Inglaterra, vai ser criado até então o bloqueio continental, que até então vai ser um fracasso, porque alguns países, inclusive Portugal, não vai querer
de espécie alguma conduzir ou obedecer Napoleão Bonaparte. Com isso, o czar até então da Rússia vai tentar sair de Napoleão Bonaparte e Napoleão Bonaparte fica sabendo disso e pega os seus soldados e vai até a Rússia. Chegando lá, ele vai ser derrotado. Quando volta enfraquecido. Então, assim, Napoleão Bonaparte, a sua história, o seu trajeto, ele é bastante audacioso. E conseguiu vários méritos, tá? Então, por hoje é só. Próximas aulas a gente continua falando um pouco mais. Um abraço, espero que vocês gostem e até mais.